Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com o Cláudio Luve, o seu programa inteligente, direto dos estúdios da nova TV Alto Tietê. Gente, esse aqui é o primeiro programa do ano de 2024 e que vem muitos outros programas por aí, tá certo? Quero agradecer primeiramente aqui a Deus, a toda a nossa audiência, aos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal. Minha gratidão, pessoal. Olha só, vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Muito prazer! Somos o Instituto Heleninha, uma instituição nova, mas que já nasce com mais de 20 anos de história. Isso porque somos a continuidade do trabalho realizado nessas últimas décadas pela paz. O nome mudou, mas nossa missão segue a mesma: levar esperança para centenas de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Nós oferecemos transporte gratuito, seguro e confortável para crianças e adolescentes das periferias de São Paulo no trajeto de suas casas até os hospitais especializados em oncologia e depois de volta para casa novamente. Em geral, os pacientes estão debilitados pelo tratamento, com a imunidade baixa e dificuldade de locomoção. O tratamento nos hospitais do SUS é gratuito, mas o transporte não. Por isso, nossa equipe de colaboradores e voluntários percorre milhares de quilômetros pela cidade para levar os pacientes aos hospitais oncológicos com todo o conforto que eles merecem. Além do transporte, nós ainda oferecemos kits de higiene, cestas básicas, cartões de alimentação e lanches para pacientes e familiares durante o trajeto. Nossas ações já ajudaram centenas de crianças e adolescentes, mas queremos sempre mais. E para isso, contamos com o apoio incansável da nossa rede de apoiadores, colaboradores e voluntários. Faça parte você também da nossa rede e ajude o Instituto Heleninha a seguir levando esperança a centenas de crianças e adolescentes, transformando dor em amor. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando
decisão de um ente querido faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá, estamos de volta. Curta, comente e compartilhe. Pessoal, o programa está indo ao ar todas as quartas-feiras às 15 horas, horário Brasil, pelo canal do YouTube da Nova TV Alto Tietê. Hoje o nosso bate-papo é sobre nova lei salarial 14.611/23. Desafios na gestão de RH. Daqui a pouco vamos falar sobre essa nova lei, tá? Gente? Estamos aqui com o Marcelo Samogin, sócio da Remunerar, especialista em remuneração e co-facilitador da BRH São Paulo. Marcelo, seja bem-vindo, é um prazer ter sua participação aqui no programa. Poxa, eu que agradeço a oportunidade de falar desse assunto tão relevante este ano novo para recursos humanos. Obrigado. E é um assunto super emergente aí, super atual, né, Marcelo? É isso aí. Marcelo, mas fala um pouco mais sobre você, sua carreira, sua jornada. Bem, a história é longa, né? Era para ser aviador, olha só. Estudei economia, fui trabalhar em recursos humanos. E minha carreira em recursos humanos começou numa empresa também conhecida aqui na região de Guarulhos, a Zé Bramboveri, né? Área de cargos e salários, em 1988, só aqui em Osasco, né? Na época da fusão, exatamente, a Bramboveri e a Zé. E desde então eu trabalhei em mais de 20 empresas, 35 anos nessa área, vimos de tudo, né? Reengenharia, planos econômicos, URV, né? Recessões, pandemia e agora a novidade da lei de equidade e igualdade salarial. E a Remunerar, que é a minha empresa, são 13 anos de história, e esse número só aumenta, né? Graças a Deus. Sim, graças a Deus, né, Marcelo? Fizemos mais de 100 projetos exclusivos de meritocracia, é o que a gente gosta de fazer, né? A gente olha muito para a produtividade da área de recursos humanos, olha muito para essa questão de transparência, de lidar com carreira e evolução de carreira nas empresas, que é uma das grandes dores, Cláudio, da área de recursos humanos. Certo. Então a gente vê que você tem uma vasta experiência aí na área de remuneração, né, Marcelo? Então assim, a gente tem certeza que você tem muito a contribuir aí com a nossa audiência, né? Sim. É um prazer, na verdade, ter você aqui, viu, Marcelo? A gente já veio conversando aí e tal e conseguimos trazer o grande Marcelo aqui da Remunerar, né? Muito obrigado, muito obrigado. Marcelo, então, para começar, o que é essa nova lei da igualdade salarial número 14.611 de 2023? As suas principais características e abrangência, né? Sim. Ela não é novidade, né, Cláudia? Ela vem desde a CLT, a questão da discriminação, tratando salarialmente falando, mas que não havia, entre aspas, a regulamentação que nós temos hoje. Certo. Né? E o que muda de lá para cá, da CLT para cá? Né? A sociedade mudou completamente, a natureza do trabalho, profissões novas foram surgindo em razão de N demandas, né? A digitalização da economia forçou essa criação de profissões hoje tidas como inovadoras ou novidades, né? Novas, né? E com certeza daqui 5, 10 anos outras profissões surgirão, baseado ou não em tecnologia. Essa é a questão principal, né? E o que a lei de fato traz de novidade é que ela fixa regras para a publicidade dos salários pagos entre homens e mulheres, ela fixa multas caso existam situações de discriminação, e essa é uma grande questão para se discutir sobre a subjetividade do que é discriminação salarial e o que é desempenho, né? Então ela trata da questão de fiscalização, ela trata da questão das multas, que são pesadas, né? Começa, por exemplo, num suposto caso de discriminação, 10 vezes o salário do salário novo, do salário maior,
né? E se não cumprindo um plano de conserto dessa questão, dessa situação discriminatória, alguma coisa como até 3% do faturamento das companhias, das empresas. Então, assim, caramba, bom, basicamente, então, mas é só para mim entender, você me corrige se eu estou certo ou não. Sim. Então, basicamente, essa lei, ela veio para poder equiparar o salário entre mulher e homem. Existem... É isso? Exatamente. Existem estatísticas, Cláudio, que sugerem o seguinte, a diferença entre salários, falando grosso modo entre gênero, você tem alguma coisa de 20, 22, dependendo do caso que você analisa, até 25%, né? Eu, infelizmente, não tive acesso ao CAGED, que é uma base de dados importantíssima para fazer qualquer tipo de análise em relação a tendências de gênero ou qualquer outra característica, né, em relação ao trabalho. Eu tentei 2 ou 3 vezes o acesso a esse banco de dados, eu não consegui, né? Me deixa assim chateado e também preocupado, porque eu, como isento e técnico nessa área, eu poderia fazer uma análise, não para criar discussão e ruído em cima desse número, mas realmente entender o que acontece, né? É fato que existe discriminação? Poxa vida, num país como o nosso e outros tantos países, né, com a dinâmica da economia, sim. Né? Mas eu costumo dizer que é como a lei que você reserva assento azul no metrô de São Paulo para idoso. É uma lei que não deveria existir. Né? Do ponto de vista social não deveria existir. Né? Você reservar assento obrigatoriamente para idoso. Da mesma forma, a lei de discriminação salarial. Nós nunca analisamos em recursos humanos promoções pensando em gênero. Né? Eu nunca analisei uma promoção em 35 anos de uma pessoa, seja num grau operacional, um grau de especialista, liderança, olhando para quem ocupa o cargo. Nós olhamos para o desempenho das pessoas, porque a tabela salarial trata cargo, não trata gênero, nunca fez isso. Né? Verdade, Marcelo. Mas isso é a realidade de empresas mais organizadas. Né? Lá no interior do Brasil, será que funciona dessa forma? Possivelmente não. Né? Então, a grande questão quais ferramentas a área de recursos humanos e as empresas têm já desenvolvidas ou prontas para poder lidar com uma suposta questão discriminatória e que, na verdade, é uma questão de desempenho e entrega. Certo. E assim, e até para mim reforçar também esse meu entendimento, Marcelo, quando a gente fala de equiparação do salário da mulher com o homem, é ali na mesma função, com as mesmas atribuições. Sim. E também habilidade técnica também, Marcelo, Sim. que atinge ali as mesmas expectativas de igual para igual, seria isso? Trabalho de igual valor se traduz nisso. Né? Vou dar um exemplo bem para ser didático, Cláudio, porque as expressões às vezes confundem as pessoas. Né? Imagine que você tem analistas júnior, pleno e sênior na área X, né? E um analista júnior, ele analisa 8 processos por dia, com um grau de erro de 50%. E um analista sênior, mais graduado, com 6 ou 8 anos de experiência, analisa 20 processos nessa área X com 0% de erro. Isso define essa questão da mesmo cargo. O cargo é analista. Certo. E a senioridade está definida pelo júnior, pleno e sênior do especialista e pelo grau de produtividade ou valor do trabalho que aquele ocupante entrega. Isso define, né, na nossa opinião, a questão da meritocracia, que é a grande base do trabalho da Remunerar, né? E que no nosso conceito muito simples, embora você vá até o Google e ache 1.200.000 definições, a meritocracia simplesmente é formas de você reconhecer o desempenho e recompensá-lo. E aí a organização, a cultura da sua empresa, o caixa, né, tudo que você tem de história dentro da sua empresa e necessidade define a potência desse conceito. Essa é a nossa grande alicerce de projetos de meritocracia e fazer com que as empresas entendam o quão isso é valioso do ponto de vista para a discussão de desempenho. Porque antes do salário vem o desempenho das pessoas. Sim. Né? E aí vem essa questão do quão transparente é a estrutura de remuneração, a estrutura de cargos, a trilha de carreira, para você avaliar o grau de senioridade dessas pessoas que ocupam os cargos. Você percebe que nós não estamos falando de gênero. Não. Não estamos falando de homem, de mulher, de branco, preto, amarelo, gay, hétero, nada. Não. Né? Supostamente, né, os dados que a imprensa publica e também dados até do governo, a diferença econômica entre homens e mulheres dá conta de 22% de cargos de mesmo cargo e mesmo valor. 22%. Né? Supondo que talvez tenha essa diferença em torno de 10%, então os outros 10% está ligado a desempenho. Então, supondo que você tenha alguma coisa de discriminação, o restante é desempenho. Né? Não tem outro caminho. As empresas que tiverem algum caso
que suspeitem que seja isso, que corrijam rápido, né? Porque em março as empresas vão publicar obrigatoriamente, vão ter que dar publicidade dentro do que a regulamentação que foi publicada agora há 10, 15 dias, né? Ou um pouco mais talvez, vão ter que dar publicidade da questão da composição salarial, gênero e critérios remuneratórios. Então já vai começar agora em março, agora 2024 já em março. Sim, a regulamentação prevê inclusive uma tentativa de definir um formato baseado no CBO. Né? Então as empresas terão que fazer publicidade, na verdade, Cláudio, em 3 formatos. Né? As empresas vão publicar os valores salariais pelo CAGED. Pelo CAGED normalmente, e-social. Né? E-social. E-social que vão para dentro da análise do CAGED, que é o grande banco de dados do governo. Certo. Um dos bancos de dados importantes da parte trabalhista. Então, né? E-social. E-social, primeira fonte de captura. A segunda fonte é o portal Emprega Brasil, que lá as empresas vão ter que colocar essas estatísticas, que muitas das empresas eu sei que não têm ou não acompanham até hoje de maneira séria. Né? As grandes empresas é um outro mundo, tem bastante gente para pensar nisso e cuidar. As menores tem mais nesse ano novo que agora começa 2024, terão mais uma função em recursos humanos, um pouco burocrática, né? Que você deixa de atender o cliente para poder fazer o quê? Cumprir uma burocracia que veio junto com a lei, através do Emprega Brasil. E o terceiro item de publicidade é a obrigatoriedade das empresas publicarem, talvez no seu website, a relação de salários, né? E que no fundo está gerando uma polêmica no nosso caso enorme, porque a lei LGPD, né? Ela tem ali as questões de pessoalidade e tudo mais, e algumas empresas estão... algumas empresas não. Na verdade, você tem um grupo discutindo como é que você faz isso, por exemplo, para um diretor de recursos humanos, um diretor financeiro, que a empresa tem um ocupante para aquele cargo, garantindo a anonimização, né? A questão da proteção dos dados, né? A questão de segurança, inclusive, das pessoas. Né? Então, tem algumas coisas que estão sendo discutidas antes, para que a gente consiga, em março, ter alguma definição a partir da regulamentação, né? Mesmo você tendo uma outra dúvida que é importante também comentar aqui sobre o CBO. O governo tem como referência os cargos, não o título do cargo que você tem na sua empresa, nos nossos clientes, etc. Eles têm o CBO, Código Brasileiro de Ocupação, né? Que é fruto de um estudo antigo americano de classificação de atividade profissional, que é muito bom, aliás, mas que não foi atualizado. Né? Eu, em 35 anos de recursos humanos, a gente não tem experiência de mandar para o Ministério do Trabalho a inclusão de um CBO, de um analista e website. Um analista de mídias sociais. Isso não existe no CBO. Né? Então, passamos essa oportunidade, perdemos essa oportunidade de atualizar o CBO? Sim. Né? Porque o governo cruzando, por exemplo, né, a estatística do governo cruzando o CNAE, o Código de Atividade Econômica das Empresas, mais o CBO, mais a quantidade de pessoas matriculadas em curso de engenharia, administração, economia e direito, eles teriam condição de fazer um planejamento da necessidade de formação, da necessidade de consumo de mão de obra lá na frente versus a formação hoje. E que bateria, inclusive, direto nessa questão da equidade e da igualdade salarial. Né? De uma maneira prática, é simples. Você entra, eu me lembro, na faculdade de economia, né? Tinham poucas moças, mulheres estudando economia, ao contrário da faculdade de enfermagem, ao contrário do curso de psicologia. Nós tínhamos colegas em psicologia, grande maioria por mulheres. Né? Então, uma parte dessa questão de supostamente discriminação está ligada a essa questão da formação de mão de obra. Então, alguns setores, né, você não tem essa mão de obra disponível para contratar amanhã. Né? Então, seria razoável pensar, ou supor que você tivesse um tempo de 1 ano, talvez, para atualizar o CBO, e aí sim fazer uma classificação dos cargos da sua empresa, com um cuidado grande do CBO, para que quando você exigido fosse pela empresa, ou pelo governo, melhor, a publicidade, você teria aquilo organizado. Isso não aconteceu. Então, esse é um ponto assim, de dúvida entre os amigos, os colegas profissionais de recursos humanos. Né, que a gente tem falado muito sobre isso, a temperatura está altíssima sobre essa coisa, porque as empresas querem cumprir a lei. Ponto. As empresas precisam cumprir a lei, as empresas não pensam em discriminação. Se houver um ou outro caso ali, precisa ser consertado, não tenha dúvida. Né? Certo. E junto disso vem uma outra novidade, que são os critérios remuneratórios, né? Que era uma das nossas questões aqui para falar também, porque uma coisa é você divulgar o salário base das pessoas, aquele que você consta na carteira de trabalho. Outra coisa é você
divulgar, por exemplo, valores atrelados a uma política de remuneração variável da área comercial. Sim, sim. Né? Onde você tem homens e mulheres trabalhando. Né? Você tem todo tipo de pessoas ali. A diversidade é uma coisa espetacular. Não tenho dúvida que isso é uma vantagem enorme competitiva para as empresas, né? Mas a lei ela vai mexendo com todos esses xadrez todos, né? E como é tudo muito novidade, muito novo, a gente não sabe exatamente em recursos humanos como é que você... qual vai ser a publicidade correta, entre aspas, desses seus dados da empresa salariais? Será que ele vai ser aceito? Né? Porque, muito provavelmente, uma coisa é você ter publicidade no site da empresa que as concorrentes vão ter acesso. Opa, perigo número 2. Né? As empresas concorrentes vão ter acesso aos salários da sua empresa. Né? Outra coisa é a anonimização. Não posso publicar o nome das pessoas, mas eu tenho o salário do diretor financeiro, que é um único ocupante desse cargo. Né? Então, você tem uma série de coisas. Né? E a grande questão, a grande preocupação das empresas é, primeira coisa, cumprir a lei, identificar os casos que sejam eventualmente caráter discriminatório e corrigir isso. Certo. Né? E produzir o quê? Algum tipo de inteligência e análise para que os casos que estejam ligados a desempenho, eles sejam defensáveis. Onde? Né? Eventualmente num tribunal, eventualmente numa denúncia, que a própria regulamentação da lei criou um canal de denúncia, um e-mail do Ministério do Trabalho, e eu li em algum lugar aí que as denúncias individualizadas vão poder ser feitas pela carteira digital que você tem no seu celular. Então, os canais de denúncia, eles vão funcionar e vão estar à disposição de uma maneira muito fácil e acessível. E é razoável que seja, não pode ser diferente, né? Agora, como é que a empresa vai tratar isso, né? Por exemplo, o Ministério do Trabalho possivelmente não tem abraço para fazer toda essa fiscalização, para cumprir todo o roteiro, o que foi definido, ou que ainda deve ser definido em alguns detalhes para fazer fiscalizações que não sejam eletrônicas, né? Então, muito possivelmente, o sindicato vai entrar nessa questão da vigilância, né, dos casos que forem denunciados. A CIPA, possivelmente, que é uma distorção, na minha opinião, do papel da CIPA, porque tem a ver com segurança do trabalho, eventualmente uma comissão de fábrica. Né? E aí a empresa fixa um plano de correção daquela situação e é obrigado a cumprir lá dentro do prazo de 3 meses. 3 meses? 3 meses, é o que diz a lei. Tá, então assim, só para me retomar aqui, Marcelo, essa lei foi promulgada o ano passado, em julho de 2023, certo? Do ano passado, e agora em março ela já começa a vigorar, então as empresas têm que ficar atentas a essa nova lei. E me fala uma coisa, você saberia, tem algum porte também de empresa, a partir de que momento que ela tem que prestar conta em relação a essa situação nova aí, Marcelo? Quando eu disse que esse é um movimento até internacional, assim, a gente vê outros países, né, as leis são criadas e as leis elas têm já um caráter embutido, que é fruto de quem as criou. Né? No nosso caso, nós temos um viés sindical fortíssimo nisso, né, o ministro ex-sindicalista, etc. Você tem países, por exemplo, menores na Europa, que criaram a lei para estimular essa discussão. Né? No nosso caso, ela já traz inclusive a culpabilidade, que é a multa embutida. Né? É uma inovação assim, né? Polêmica. Enfim, já traz a questão da culpa junto. Né? Ok, é o cenário que nós temos. Obrigatoriedade acima de 100 funcionários. Certo, então acima de 100 funcionários. Sim. Qualquer empresa a partir de 100 funcionários, pelo texto da lei, está obrigada a fazer a publicidade, incumprir todas aquelas regras, sujeito a multa, sujeito a tratar as denúncias que eventualmente possam servir. E a multa, você falou agora há pouco aí, está atrelado a 10 vezes o salário maior da pessoa. Pessoa que teve a denúncia, seria isso? Comparativamente, né? Imaginando que uma pessoa que fez a denúncia tem o salário, exemplo, de R$ 1.500 e a outra... Que seria a comparação, seria R$ 2.000. Então a multa seria calculada pela pessoa que recebe o salário de R$ 2.000. Né? Entendi. E aí a empresa ela precisa gerar um plano de ação para corrigir isso. E se não feito em 3 meses... 3 meses, que é o que você citou. É o que está escrito na lei. 3 meses, ela pode ser multada, a empresa pode ser multada em até 3% do faturamento. Então quer dizer, a empresa tem que ficar atenta aí, viu? Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre o papel do RH, mas o RH vai ter muito trabalho aí, né, Marcelo? Sem dúvida, sem dúvida. Como nós começamos a conversa, né? O RH passou por reengenharia, hiperinflação, hiperjuros, passamos por URV,
pandemia, que foi terrível, né? A área de RH foi desafiada muitíssimo, e hoje a questão da equidade, que eu vejo também de um outro lado, depois de tanto discutir esse tema, Cláudio, é uma oportunidade de você aprimorar alguns modelos de gestão e recursos humanos. Vamos ser honestos nessa hora, porque essa exigência, apesar da polêmica, apesar da lei ter sido criada de uma maneira assim, com menor discussão do que deveria, a exemplo da discussão que nós estamos tendo sobre o CBO, né, foi feito a toque de caixa, entre aspas, feito a toque de caixa, cumprimento de promessa de campanha. Não tiramos o caráter social da lei, que é importante que isso aí seja... Ninguém concorda com a discriminação, né? Mas esse é o cenário que nós temos hoje e que tem a ver assim, com na sociedade, né? Tudo que você caminha muito rápido, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista econômico, você tem um desequilíbrio, né? Então, teremos que ter pessoas imediatamente com formação de... Exemplo, só enfermagem, área de saúde, homens e mulheres, 50%. Peraí, mas a faculdade não formou 50% de homens, né, há 8 anos atrás. E agora? Esse xadrez ainda é complicado, então nessa hora o planejamento e o tempo te ajudam a pensar isso de uma maneira mais equilibrada. Entendi, Marcelo. Então assim, só para reforçar aqui, Marcelo, qual que é o órgão que vai fiscalizar isso daí nas empresas? Reforça para mim, por favor, para nossa audiência. O órgão que vai ser responsável em fiscalizar, que vai monitorar isso aí tudo aí, Marcelo. Na verdade, o monitoramento ali descrito na lei diz que é o Poder Executivo, né, uma secretaria ali dentro do Poder Executivo, que é uma coisa, aspas, esquisita, né, porque deveria estar a cargo do Ministério do Trabalho, né, ponto, ok, né, é mais uma aberração, assim, aspas, de uma questão que é legítima, mas que conduzida dessa forma causa estresse. Então eu imagino que o que a gente pode supor, né, em razão da novidade que a gente vai lendo, cada vez que você lê o conteúdo, a lei propriamente dita, e cada vez que você lê a regulamentação, você fala, olha, achei uma vírgula aqui, né? Achei um e ou aqui, será que tem uma interpretação diferente? Né? Então, a partir de uma denúncia, a empresa precisa tomar suas iniciativas. Sim, né? sim. Possivelmente o recursos humanos é a área importante ali para poder cuidar disso, para aquelas empresas que têm um recurso humano estruturado, vamos combinar. Né? Uma empresa de 150 pessoas talvez tenha um recurso humano liderado por uma única pessoa. Ela faz tudo. Né? Então, de certa forma também, isso traz uma questão de aumento de burocracia nas empresas. Né? Nós já não temos no Brasil uma comparação de competitividade de trabalho e produtividade boa. Né? Todos os rankings que você pega, Cláudio, de produtividade de trabalho, você vê o Brasil lá atrás. Então, para obrigações fiscais, uma entidade lá calculou, que eu não me lembro os nomes todos, mas todo dia tem essa estatística, né? No Brasil, você gasta 1.500, 1.600 horas para fazer as obrigações fiscais todas, anuais. Então, você tem países menores que consomem 300, 400 horas por mês. Nós estamos bem ruim. Né? No ranking de produtividade, de 62 ou 64 empresas, nós temos o Brasil na posição 58. Não é uma posição de orgulho. Né? Nós temos agora essa obrigação, né, que faz parte dessa mudança de melhoria de gestão de recursos humanos, da parte remuneratória e tudo mais, e que vai adicionar trabalho para recursos humanos, que é burocracia, que é mais um tipo de preocupação, né, que os funcionários podem até perceber valor, mas o cliente das empresas, os clientes não vão perceber valor nisso. Né? Os donos, os acionistas das empresas sempre pediram para que os RHs tivessem um pouco mais de entendimento sobre o negócio. E quando você trabalha para cumprir uma questão burocrática, embora legítima, ela não te ajuda a você ganhar tempo para olhar o negócio e entender o negócio da sua empresa. Verdade, Marcelo. Ponto. Isso é fato. A gente não muda. E eu fico imaginando o papel... Você também, nós trabalhamos muito tempo em RH, eu fico imaginando o papel do RH e as leis que vai mudando, que tem que se adaptar. E assim, como um desafio, então, você, assim, pensando pro lado da empresa, então, como um desafio, você acredita que vai ser, assim, para as empresas que não têm uma estrutura tão boa, vai ser um desafio maior? Com certeza. Diferente daquelas que já têm uma boa estrutura, uma empresa maior, você acha que vai ser mais fácil de se adaptar? Com certeza. Para quem é menor é mais difícil, né? Ainda que você não precise complicar muito a história de algumas questões ali. Então, se você não tem um plano de cargos salários, você precisa de um plano de cargos salários,
você precisa minimamente discutir o que é competência e como é que as pessoas estão em relação às competências esperadas. Se você puder olhar para a estrutura de cargos e salários e montar um plano, júnior, pleno e sênior, etc., fazer aquilo de um jeito mais organizado, quadradinho, vantagem para todo mundo. Inclusive, você vende isso para os seus funcionários como uma metodologia nova de discutir desempenho. Depois vem o salário, né? Então, na nossa história é assim, a meritocracia é isso. Eu primeiro falo de desempenho coletivo da companhia, e ela sustenta economicamente aquele negócio, e aí ela pode discutir o desempenho individual e reconhecer o desempenho seu, de cada funcionário, né? Então, esse é o contexto geral das questões de recursos humanos. Falamos do plano de cargos e salários. Então, se você não tem o plano de cargos e salários, pode pensar nisso. Como é que faz o plano de cargos e salários? Sim. No blog da Remunerar, você encontra infinidade de informações, assim como no chat GPT, que não é exatamente igual uma coisa como a outra, né? O blog da Remunerar tem a minha experiência do meu sócio, de 35 anos nessa área. Tem algum valor. Com certeza, Marcelo. Né? Para os nossos 100 35 anos não é 35 dias não, né, Marcelo? Para os nossos mais de 100 clientes em projetos de cargos e salários, competência, bonificação, modelos de premiação comercial, tem muito valor a experiência. Muito. Então, vocês têm mais de 100 clientes a Remunerar? Mais de 100 clientes que nesses 13 anos. Que bacana. Mais de 100 clientes. Em todos os setores. Criei empresas pequenas, médias e grandes, empresas de São Paulo, fora de São Paulo, empresas nacionais, multinacionais, indústria e serviço. Né? Eu trabalhei muito na indústria, eu gosto muito de indústria. Quando eu chego num cliente e entro na fábrica, eu sinto cheiro de óleo, de graxa, eu falo, puxa, eu estou numa indústria. Né? Eu fico... Parece aquele sabor do prato que você gosta. Né? Eu estou dentro de uma indústria. Que área de serviço não tem isso. Né? Você passa na Avenida Paulista meia-noite, né? Olha os prédios de vidro e aço, as pessoas não estão lá dentro. Né? Não tem aquela energia de gente trabalhando e dando risada, sofrendo com expectativa, tudo aquilo, entregando trabalho. É um outro mundo, mas eu adoro os dois. E tenho clientes, né, desses dois campos de trabalho. E aí vem, complementando essa questão, Cláudio, do recursos humanos, né? Plano de cargos e salários te ajuda muito a definir essas questões de senioridade, olhar para a competência das pessoas, porque uma vez que você descreveu os cargos, você pode olhar todas as competências que são exigidas, e aí já tem uma pequena pista da ideia de senioridade, quem é júnior, pleno e sênior. Sim, né? sim. Então, quando você estabelece, e esse seria o segundo foco assim, das ações de recursos humanos importantes, estabelecer essas diferenças entre júnior, pleno e sênior, para que numa discussão... Deixa claro, né, Marcelo? Que supostamente, exatamente, numa suposta discussão de situação discriminatória, a empresa tenha, assim, todos os dados, de uma forma até detalhada, atualizada sobre aquela questão envolvendo 2 ou 3 pessoas e os motivos pelos quais os salários são diferentes. Sim, exatamente. Né? Inclusive em questões remuneratórias. Olha, o que é uma questão remuneratória importante? Você tem um vendedor e uma vendedora. Então, o vendedor, nesse exemplo, tem um salário 50% maior que a história da vendedora. E você tem a regra de remuneração variável e aquilo define o desempenho. Né? E você tem o contrário também. Você tem o desempenho da vendedora melhor que o vendedor, e os critérios remuneratórios explicam isso? Sim, porque é uma questão de desempenho nesse caso. Então, nessa hora você tira a pressão dessa questão da discriminação e volta para a técnica de gestão, de remuneração, cargos e salários, competência e, de novo, desempenho. Muito bom, viu, Marcelo? É isso. Assim, dicas valiosas aí. Marcelo, o papo tá muito bom, mas eu preciso pedir aqui um rápido intervalo, tá bom? Claro. Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fique aí com a gente, é rapidinho. A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A
A cada 7 horas, um feminicídio acontece. E reconstrução. Governo Federal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive, levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá, pessoas, estamos de volta aí. Curta, comente e compartilhe. O nosso bate-papo hoje é sobre Nova Lei Igualdade Salarial 14.611/23. Estamos aqui com o Marcelo Samogin. Ele é sócio da Remunerar, especialista em remuneração e co-facilitador da BRH São Paulo. Marcelo, eu tenho uma pergunta aqui, mas antes disso, fala um pouco dessa sua atividade lá na BRH São Paulo, porque acho que você não falou lá no começo, né? Verdade. Em 2014, 15, né? A gente tem muito tempo na área, não, se perde um pouco no tempo. Em 14, 15, alguém me ligou e falou assim: precisamos montar um grupo na BRH de remuneração. Você topa fazer esse trabalho? Eu falei, poxa, não precisa fazer 2 vezes esse convite. Né? Esse trabalho começou lá na Regional Oeste, a BRH São Paulo Regional Oeste. Regional Oeste. Durou algum tempo, depois o grupo também não ganhou mais tração, né? Alguns temas são mais áridos em recursos humanos, essa é bem verdade. Não é todo mundo que gosta dos números, Cláudio. Não é. Né? O recursos humanos ele tem essa dualidade, né? Da parte comportamental, da parte de engajamento e tem a parte chata. O lado mais operacional, né? É operacional, é político, é custo, né? Folha de pagamento, impostos e remuneração. Então não é todo mundo, não são todos que juntam isso de uma maneira tranquila, é legítimo, né? Eu aprendi a fazer processo seletivo pela necessidade, lidar com treinamento pela necessidade quando eu assumi um cargo executivo, né? E gosto, enfim. Mas a Remunerar tem foco exclusivo em remuneração, meritocracia, esses planos de incentivo. E aí nós criamos esse grupo na BRH Regional Oeste, funcionou lá há 2, 3 anos. E nos últimos 2 anos nós criamos o grupo de Total Rewards, que é um grupo assim, que junta pessoas mais seniors, com discussões mais quentes, né? E nós estamos pensando como é que ele vai funcionar a partir do ano que vem. É isso. Bacana. Então realmente você sempre de alguma maneira está contribuindo aí com essas temáticas aí, né? Poxa, muito bacana, viu, Marcelo? Marcelo, você falou um pouquinho no primeiro bloco sobre a questão dos relatórios, né? Mas assim, fala um pouco mais sobre o relatório de transparência salarial que está dentro da lei aí, né, Marcelo? Se aprofunda um pouco mais nesse tema aí. Visualmente ele não existe. Não existe visualmente? Ele existe como demanda escrito no texto da lei. Né? Porque uma parte vem do E-Social, outra parte vem da estatística do Emprega Brasil, e a parte que as empresas precisam sentar ali no Excel, ela não existe. Então nós estamos discutindo entre colegas trabalhistas, advogados trabalhistas e pessoas de remuneração,
qual é a carinha desse relatório, né? Então ele começa com uma lista, por exemplo, de título de cargo, para depois uma lista de CBOs, e aí você tem os gêneros, né? Masculino, feminino, critérios remuneratórios de cada um deles. Então, eu iria, se eu estivesse hoje, Cláudio, sentado na cadeira de recursos humanos ou remuneração, eu pensaria esse formato, né? Porque a cada atualização, a cada discussão nova, você pode juntar ou retirar alguma informação, né, que possa ser demais ou faltante no seu Excel ali do dia a dia, né? Por exemplo, eu vi alguns dias atrás saiu num dos jornais importantes aí uma discussão também sobre esse formato, como é que ele deveria ser, a partir de discussões de advogados, de pessoas de recursos humanos, e até uma contribuição lá que veio, acho que do Ministério do Trabalho ou da Secretaria Executiva lá da Presidência da República, dizendo assim, olha, nós vamos soltar somente percentuais, não vamos divulgar salário das pessoas, né? Então isso é uma luz, assim, é mais uma pista, né, de como esse relatório pode e deve, aspas, ser configurado para que a empresa não forneça informações conflitantes com a LGPD, né, para que os ocupantes daqueles cargos também não se sintam, de alguma forma, inseguros do ponto de vista de segurança pessoal, do seu salário para o mercado. Né? É muito fácil descobrir quem é pelo LinkedIn, o diretor financeiro de uma empresa e o salário dele na publicação do site. Poxa verdade, vida, Marcelo. Ninguém quer isso. Ninguém né? quer. Então, tem essas questões todas. Então, eu apostaria nesse formato. Uma lista onde você tem o título do seu cargo e que para o governo significa nada, porque o governo deve fazer comparações pelo CBO. Né? Então, existe alguns amigos achando que a publicidade poderia ser postergada, né, para que as empresas pudessem antes confirmar e revisar o CBO junto com o governo. Né? Eu, pessoalmente, por experiência, não acredito nisso, né, porque se o governo tivesse realmente preocupado, quem pensou a lei, o conjunto de deputados, etc., o pessoal que pensou essa lei, tivesse realmente preocupado com a questão do CBO, que é conhecida há muitos anos, né, teria falado ou pensado, opa, vamos fazer o seguinte, vamos revisar o CBO esse ano, em 6 ou 12 meses, e aí nós criamos a obrigatoriedade da publicidade e toda o arranjo, a arquitetura de publicação pelo CBO, que é muito bom, né? Sempre foi muito bom, né? Infelizmente, assim, do ponto de vista econômico, inclusive, não só recursos humanos, o governo nunca teve bons números para planejamento. Né? Então, esse sonho de você cruzar, por exemplo, né? Aí um economista falando, né? Cruzar a quantidade de pessoas que saem das faculdades formadas por ano, em quais cursos, a quantidade de pessoas trabalhando em profissões regulamentadas e outros cargos via CBO, você conseguiria fazer minimamente uma ideia de planejamento de 15, 20, 25 anos, pensando o seguinte, para eu ter essa configuração de distribuição de pessoas daqui 20, 25 anos, eu preciso começar a formar o quê agora? E aí o caminho começa. Né? Percebe? Nós não estamos corrigindo um problema que ele tem natureza X ou Y, discriminatório ou não, que aconteceu há 24 meses atrás. Né? Nós estamos falando de uma coisa, inclusive discriminatória, do ponto de vista de gênero, que as mulheres não votavam até a década de 40 no Brasil. A educação pública nasceu, se eu não me engano, em 1940 ou 1950. Educação pública gratuita. Até então era público, só existia o ensino privado. E não era acessível para todos, ponto. Nunca foi. Né? A educação nunca custou, nunca foi barato a educação, né? E, independente da qualidade, independente do arranjo econômico que você tem. Então, você percebe que nós temos 6 meses ou 8 meses para corrigir uma situação que vem sendo gerada na economia há quantos anos? 30, 40, 50 anos, a partir da formação das pessoas, a partir do modelo mental de cada empresa e cada cultura, discriminatória ou não, e aí não estamos acusando as empresas, né? Eu posso ter uma indústria que tem lá 85% de homens e aquela atividade geralmente é só o homem que consegue cumprir, né? Então, podemos abrir vaga para mulheres? Podemos. Podemos fazer teste? Podemos, né? Eu esse dia voei num avião, num Airbus na Europa com uma comandante. E eu descobri depois que era uma mulher, fiquei feliz, né? Eu estudei aviação, gosto daquilo, muito.
Quando eu vi a senhora, quase senhora, na cabine de comando, né, com 4 listas aqui, eu falei, olha só, falei para a esposa, olha só, olha que bacana. Sim. Uma mulher comandante. E no Brasil também nós temos, né? A Azul tem comandantes, a Gol tem comandantes. Então é um espaço mais que legítimo, né? E que as mulheres vão conquistando. Sim. Enfim, por natureza ou não da necessidade do trabalho, né? Eu acredito muito nessas questões da diferença, Cláudio, embora a gente saiba que a diversidade é uma questão importante dentro das empresas, da sociedade, mas a vida humana ela chegou até esse ponto com todas as diferenças que nós temos. Eu não sei se todos fossem iguais, nós teríamos esse crescimento todo. Não sei. Quem sou eu para dizer X ou Y? Né? Do ponto de vista humano, da criação do Homo sapiens, etc., né? Tudo foi diferente até hoje. E nós chegamos onde nós estamos, bem ou mal. Né? Se fosse tudo igual, não sei onde estaríamos. Não dá para simular esse tipo de coisa, né? E eu falava de diversidade há coisa de 15, 20 anos atrás nas empresas, independente da legislação que não existia, né? E eu brincava com as pessoas, né? Imagina, gente, se nós tivéssemos aqui 12 engenheiros formados pela Poli na década de 70 discutindo o mesmo tema. Que tipo de diversidade de ideias e discussão você tem? Nenhuma. Então, todos entendiam que era diversidade desse ponto de vista, né? E aí o conceito foi ampliado. Homem, mulher, preferência X ou Y, etc. Branco, preto, amarelo, índio, né? Traz uma visão assim do Brasil antigo, do Brasil inicial, não antigo, né? No Brasil da história inteira do Brasil. Adoro história para entender o futuro. Sim. Então, você consegue ter esse tipo de leitura. E, sem dúvida, o envolvimento das questões culturais, né? A liderança precisa ser preparada para lidar com isso. Então, eu não vejo a área de recursos humanos tendo sucesso na hora de empreender, sucesso na hora de discutir e implementar tudo isso sozinha. Né? E aí, quando a gente fala de liderança, você também é um especialista nesse assunto, nós estamos falando em todos os níveis de liderança. Nós estamos falando do acionista, né? Que pode ter ou não capital aberto em bolsa de valores, nós estamos falando do diretor, do presidente, do gerente, e nós estamos falando do supervisor, que muitas vezes tem ali a faca e o queijo na mão para lidar com o assunto de uma maneira mais silenciosa, cuidadosa ou ruidosa, né? Enfim, protegendo ali a questão da empresa, a questão da legislação, porque, de novo, ninguém quer fazer diferente do que a lei prevê. As empresas estão... Todo esse debate que nós estamos fazendo até hoje, né, até a publicação de todos os documentos, é para fazer o cumprimento da lei. Sim. É para dirimir risco, é para entender que isso tudo também pode ser uma oportunidade de melhoria da gestão de recursos humanos. Sim, né? sim. Encontrando oportunidade dentro dessas questões todas de equidade. Verdade, Marcelo. E assim, só reforçando aqui para a nossa audiência, né, Marcelo? Quando a gente fala desse relatório de transparência, é só reforçar que só está obrigado a apresentar empresas a partir de 100 funcionários, 100 certo? Funcionários. Né? Só para deixar aqui reforçado para a nossa audiência. E aí, Marcelo, dentro desse contexto você já veio falando um pouco do RHI, mas fala um pouco mais, como tem que ser o dia a dia do RH para implementar essa nova lei? Que 10 dicas práticas você daria? Porque é uma lei nova e o RH tem que se adequar. Né? E como que então tem que ser feito na prática, isso daí, o RH na prática? São 35 anos de história e eu sempre percebi a dificuldade do RH por questões da natureza do trabalho de recursos humanos, que não é a parte da folha, Cláudio, não é a parte de remuneração, mas de definir muitas vezes conceitos. Então talvez o RH tenha que... embora a lei ela seja tácita do ponto de vista de escrita, né, ela precisa adaptar o quê? A cultura que existe e funcionou até hoje nas empresas. Independente de julgamento, se ela era uma cultura de passividade, agressividade, inovação, de conservadorismo, etc. Independente disso. Então, continuo achando que o papel de recursos humanos continua sendo dividir essa preocupação de uma maneira assim bastante transparente com as lideranças. Porque nós não fazemos sozinho. Verdade, Marcelo. Nós podemos criar a melhor política de remuneração, nós podemos criar os melhores critérios de transparência, de senioridade, tratar competência, tratar uma série de coisas dentro do conceito de meritocracia. Certo. Mas se a liderança das empresas, nossos clientes, não perceberem valor naquilo, você ficou a pé.
Não comprar ideia, seria isso, Marcelo? Comprar ideia, exatamente, comprar ideia. E comprar ideia, traduzindo em miúdos, né? Falando um português não brasileiro, né? Significa o que eu ganho com isso. Certo. O que nós ganhamos com isso? Né? Nós vamos ter as pessoas desempenhando os seus papéis de uma maneira mais segura, mais de entrega com mais qualidade. Né? Eu, como líder, o que eu preciso? Eu preciso de uma equipe motivada, eu preciso de uma equipe qualificada, né? Bem selecionada, motivada também do ponto de vista de remuneração e que entregue as metas que eu tenho como chefão daquela área, como diretor, como gestor, como executivo gerente daquela área. Ponto. Né? Então, à medida que o RH consegue demonstrar de uma maneira prática e transparente, honesta, de que aquilo é bom também para a liderança, você vai ter sucesso em implementar qualquer que seja o tipo de inovação ligado à legislação de equidade, de igualdade salarial e outras que possivelmente surgirão, porque a história diz que outras virão. Sim. E com certeza, Marcelo, o RH tem esse papel estratégico de saber vender, mostrar através de números. E você citou uma coisa aí, por exemplo, uma delas é a motivação, né, que as pessoas vão ter mais. Até quando você fala de diversidade e inclusão, já é mais que provado que pessoas diversas contribuem muito mais para a organização. E isso impacta até nos lucros da empresa. Quer dizer, então você pode mostrar para o seu líder, poxa, que através de motivação, aumento de desempenho, as pessoas estarem mais felizes ali com o seu trabalho, sendo reconhecidas, independente do gênero, se é mulher, se é homem, não importa. Né? A religião, independente de qualquer coisa, né, Marcelo? Se sentirem reconhecidas, poxa, automaticamente, isso na prática vai reverberar ali no seu dia a dia. E com isso, automaticamente, vai crescer ali as vendas, os números, inclusive até o cliente vai perceber isso nas pessoas, não é isso, Marcelo? Sim. Você acha que o cliente lá na ponta percebe? Quando você tem ali pessoas ali que estão ali, poxa, felizes, né? Que ela tem ali um orgulho de estar naquela empresa? Acredito. Porque nós como clientes, né? Nós também somos clientes, né? Nós como clientes, nós percebemos o quanto as áreas de atendimento vão melhorando do ponto de vista de tecnologia e do ponto de vista de atendimento humano, né? Na velocidade, talvez, com que seus problemas são resolvidos, né? Na qualidade da resposta que você recebe quando tem uma dúvida. Tudo isso é treinamento, né? Eu trabalhei numa empresa de ferrovia e um belo dia lá eu parei numa estação de metrô e eu sempre acostumado, nós paulistanos, né? A cada 2 minutos, 1 minuto e meio, você tem um trem parado na sua porta, na sua frente com a porta aberta para você entrar com segurança. E o trem não apareceu. E eu na empresa de ferrovia, né, eu falei, puxa vida, o que a minha empresa de engenharia de ferrovia entrega, né, que era Bombardier, o que essa empresa entrega para a população como solução? Um trem parado na sua frente, seguro, ligado para você entrar com segurança e for para o seu destino final. Verdade, né? Marcelo. Então, se você fica parado ali na estação de metrô 10 minutos, Cláudio, é um tempo interminável. Verdade. Olha como você olha uma coisa cotidiana da vida, né? E o que precisa, né? Foi a minha segunda questão. O que precisa de planejamento para que aquele trem estacione na sua frente a cada 1 minuto e meio, para trás, dali para trás, de manutenção, de planejamento, etc. E quem faz isso? Uma parte é tecnologia, não precisamos dizer isso, uma parte é tecnologia, mas sem as pessoas a tecnologia também não funciona. Não funciona. Fato. Não é? O desenvolvimento da tecnologia começa com o cérebro humano, com as pessoas. As questões que você tem de problema que não são direcionadas ou endereçadas. É isso. Exatamente. Então, na verdade, o RH vai ter um grande papel aí, não só como vender a ideia para a liderança, estudar sobre o assunto, entrar em contato com a remunerar, né, Marcelo? Quem sabe? Quem sabe? Né? Criar, de repente, aí políticas internas, seria também isso também, Marcelo? Um pouco do RH, porque então falando aqui um pouco de práticas do dia a dia, né? Então, não só vender ideia, mas também criar políticas, estudar sobre o assunto. Sim. O RH, ele, como nós comentamos aqui desde o início, ele vai ser desafiado mais uma vez. Né? E aí eu entendo, Cláudio, que o segredo é você conseguir obter desse desafio todo algum tipo de vantagem
né, para poder dizer para as pessoas, para a corporação dizer para os funcionários, para os colaboradores e tudo mais, de que aquilo, apesar de ser também uma burocracia, uma dificuldade imposta por uma lei que é legítima, ainda conseguimos uma vantagem, um proveito, né? Porque senão, do ponto de vista de competitividade, você imagina, cada burocracia que é criada nisso na área fiscal, na área jurídica, na área trabalhista, você rouba um pouco de produtividade da economia brasileira, né? Os investidores lá de fora pensam o quê? Puxa, está mais difícil investir e fazer as coisas funcionarem no Brasil. Não vamos abrir uma unidade nova. Isso é terrível, do ponto de vista econômico, terrível. E aí você não tem criação, você não tem investimento, como foi anunciado aí no final de, se eu não me engano, no final de novembro, né, que o investimento produtivo no Brasil caiu em torno de 40% em relação ao ano passado. Isso é um número péssimo, né, porque adia a criação de empregos no futuro, né? Então você não tem a distribuição de renda daqueles novos empregos, você não cria empregos novos, né? Então você tem uma situação que afugenta o capital produtivo, não especulativo, de criar novos empregos. E aí essa dinâmica toda de você fazer um bom aproveitamento dessas novas práticas de remuneração, de equidade, de diversidade, elas acabam perdendo potência, na verdade, né? O que é uma pena, porque os RHs vão ter que se preparar de qualquer forma. A liderança vai precisar se preparar, porque dentro da lei existe, inclusive, um dispositivo lá que as empresas precisam cuidar da formação das lideranças sobre esse assunto de diversidade. Está escrito dentro da lei. Sim, sim. Então, essa nova legislação ali, de uma maneira ou de outra, vai impactar muito aí a economia e o mercado, né? Então, né, como você vem falando aí, né, Marcelo? De certa forma, sim. Existem estudos internacionais que na minha opinião, Cláudio, eles são assim muito... É difícil você pegar um estudo internacional e falar assim, bom, isso aqui gera um crescimento no PIB, né? Vou te dar um crescimento no PIB anual de 0,5%. É muito difícil você estimar que uma única política teve todo aquele efeito sobre o PIB de um país, né? É fato que a distribuição de renda de uma maneira mais equitativa, mais equilibrada, você tem chance de aumentar o consumo das pessoas, sim, né? Em lugares que supostamente a discriminação era maior, sim, né? Então você está levando renda para esses lugares que são empresas menores, ao contrário das empresas maiores, que já cuidam desse assunto com toda a responsabilidade possível, né? Sim, sim. Poxa, uma empresa super grande pode ter um caso de discriminação? Pode. Fruto de uma história esquisita? Pode. Chegou a chance de eliminar esse caso e consertar o assunto? Sim. Né? As empresas pequenas, menores, lá no interior do Brasil, nós estamos habituados aqui, Grande Centro, São Paulo, Guarulhos, Osasco, de onde eu vim, o Brasil não é isso. Né? Você anda lá no interior, na AgriShow, por exemplo, em Ribeirão Preto, e fala, meu Deus do céu, isso aqui é o Brasil, o agronegócio, potência de 30% do PIB, é isso aqui. Eu fiquei impressionado quando eu estive lá uns 4 anos atrás, né? Então, nós olhamos para a Avenida Paulista Faria Lima, e falamos, nossa, aqui é o centro financeiro, né? Onde as decisões são tomadas e tudo acontece. Não é bem assim. Não, está mudando o cenário, né? Então, olha como o Brasil, sobre essa discussão de diversidade, como o Brasil é tão diverso, né? E quanto a gente consegue incorporar isso nas empresas, na hora de contratar pessoas, na hora de pensar um pouco diferente, apesar da burocracia, apesar da tributação, que ainda é pesada para atividades que são diferentes em outros lugares, né? Então, eu no fundo, devemos aproveitar isso como uma oportunidade de discutir melhorias e implementar, né? Eu vi um estudo norte-americano, um estudo em inglês, onde as empresas fizeram a igualdade salarial na força, né? Um dos efeitos que aconteceu super interessante foi o seguinte, as pessoas entenderam no final das contas um pouco mais sobre a importância do custo de mão de obra naquelas empresas. Olha que coisa interessante. Né? A gente está tentando falar sobre custo de mão de obra faz 30 anos para a fábrica, para o pessoal aqui e ali, porque não dá para aumentar o orçamento, tem que vender mais para aumentar o orçamento, etc. Né? Então essa empresa lá naquele micro-universo conseguiu, num impacto curto prazo, que é um perigo para uma economia inteira, estou falando de uma empresa pequena, né? De despertar na mente, no racional das pessoas, o quanto é importante cuidar do custo de mão de obra. E que não dá para fazer tudo tão rápido. Ponto. Basicamente.
Poxa, muito bom, viu, Marcelo? E assim, poxa, pena que nós estamos aqui indo para os minutos finais, né? Mas eu tenho certeza que você, com a sua experiência, contribuiu muito aqui com a nossa audiência. Obrigado. E aqui para nós aqui é só gratidão. Muito obrigado. A sua participação, a sua presença. Marcelo, deixa as suas considerações finais. Rede social, para caso alguém queira procurar você lá, a Remunerar. Bom, resumindo a história, né? O RH vai ser novamente desafiado. Certo. Né? Aproveitem esse desafio de discussão, de melhoria, para criar coisas realmente valiosas e vender isso para a liderança das empresas, para o seu chefe, para o seu diretor, para o seu acionista. Né? Essa é a minha experiência de cuidar de tantas empresas, mais de 100 empresas nesses mais de 10 anos de Remunerar, né? De dividir essa questão assim dos ganhos. Né? Então o projeto ele serve para uma finalidade, porque a empresa tem um problema, mas na verdade ele vai atingindo outros e você tem vantagens de fazer isso de uma maneira mais inteligente. Né? Então no LinkedIn, Marcelo Samugin, você me encontra. Onde as pessoas me encontram? No www.remunerar.com.br, né? No blog da Remunerar tem boa parte dessa experiência. E ultimamente agora no Instagram, no @remuneraroficial. Remunerar Oficial. Oficial. Muito bacana, Marcelo. Pessoal, siga então o Marcelo aí. O Instagram é Remunerar Oficial. Remunerar Oficial. Maravilha, maravilha. Marcelo, então hoje é o primeiro programa do ano, né? Então, caso você queira deixar aí as felicitações aí para esse novo ano, aí, fica à vontade aí, né? Eu quero já aproveitar aqui e dizer que temos um ano super aí positivo. Né, com grandes projetos, e aqui também que continue aqui com o programa aqui, levando conhecimento aqui para nossa audiência, não é isso, Marcelo? Que seja um ano positivo, né, Marcelo? E com saúde. Saúde, a verdade, né? Marcelo. Sem saúde não trabalhamos, não criamos inovação, não saúde. Fazemos o RH funcionar de um jeito mais inteligente, efetivo e assim com a visão de inovação que as empresas tanto precisam. Verdade, Marcelo, verdade. Isso. Muito maravilha. Obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Pessoal, quero deixar aqui também aqui o meu agradecimento aqui à produção técnica, a toda a direção da Nova TV Auto Tietê, a audiência que vem aqui nos acompanhando. Eu aguardo vocês aqui na próxima quarta-feira às 15 horas. Eu estou nas redes sociais LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. Pessoal, meu forte abraço e até um breve aí. Tchau, tchau, gente!